Fala, queridão! A nossa pergunta de hoje é a seguinte: podem os cristãos usarem a árvore de Natal ou símbolos, enfeites de Natal? Bem, primeiramente eu quero dizer que algumas questões elas estão dentro do que nós chamamos de liberdade cristã. Faça uma leitura cuidadosa depois de Romanos, no capítulo 14, que você vai perceber que diversas questões ali são colocadas dentro da liberdade cristã. Aquele que come não critique o que não come, né? Aquele que guarda dia não critique o que não guarda, e o que não guarda também não critique o que guarda. Então eu entendo que essa questão está dentro da liberdade cristã. Eu não quero aqui definir para você usar ou não, mas eu vou colocar o posicionamento dentro do princípio bíblico, né, tirando alguns mal entendidos, né, sobre o assunto também, mas fique na liberdade, tá? Você pode ou não usar. Primeiramente, existe muita confusão em relação a textos bíblicos que são usados para condenar o uso da árvore de Natal. Por exemplo, Deuteronômio 16, 21 diz: não plantarás nenhuma árvore como azera ao pé do altar do Senhor teu Deus, que fizeres. Nem levantarás para ti coluna, coisas que o Senhor teu Deus detesta. E diversos outros textos, Isaías 44, Jeremias capítulo 10 e por aí vai. Esses textos não estão falando de árvore de Natal. Estão falando de pessoas que seguiam um costume pagão de adorar outros deuses, e muitos deles pegavam um pedaço de árvore ou cortavam uma madeira e faziam uma espécie de boneco de espantalho e colocavam inclusive junto do altar do próprio Deus, porque muitos do povo de Deus, do povo de Israel, faziam altares memoriais a Deus por vitórias, por conquistas que Deus tinha dado. Eles faziam um altar de celebração, um memorial a Deus. E alguns começaram a colocar postes, ídolos, né, até mesmo junto ao altar de Deus. E Deus, o que Ele está condenando aqui é justamente a idolatria. E mesmo o uso de uma árvore ou um pedaço de madeira, um espantalho, né, uma imagem qualquer de escultura até, que conflitava com a adoração ao que é o único Deus, que pode ser e deve ser adorado. Portanto, esses textos não estão falando de árvore de Natal, porque nem se comemorava Natal naquela época, né, quando eles foram escritos. Então a primeira questão é essa. A segunda questão é o desconhecimento histórico, é a falta do entendimento da história do próprio cristianismo. Muitos talvez não saibam, mas a árvore de Natal, conforme nós a conhecemos e usamos na tradição cristã, não vem de povos celtas ou babilônicos, como alguns querem dizer. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: numa certa noite de inverno, Martinho Lutero estava passando em um bosque e ele observou um pinheiro fazendo contraste com estrelas ao fundo. E ele achou aquela imagem tremenda, um colosso. E ele então teve a ideia de armar, né, em sua casa uma árvore, colocando velas, né, para lembrar aquelas luzes, aquelas estrelas, para comemorar aquele que é a luz da vida, né, que é o nosso Deus. Então, na verdade, a árvore veio da tradição cristã e foi copiada pelo mundo inteiro. Né? Não é o povo de Deus que está copiando alguma coisa, é o contrário. Aliás, ninguém menos, né, do que os próprios, né, mais conhecidos, né, reformadores, deram um pontapé nessa tradição. Porque se Lutero armou, né, a primeira árvore, né, foi também Calvino, né, atribuído, né, ao reformador também Calvino, o colocar as bolinhas, as romãs, né, na árvore. E era um símbolo de uma vida frutífera, e também imitava as romãs que tem na roupa do sacerdote no Antigo Testamento. Então,
Na verdade, a árvore, tal qual nós a vemos aí hoje, ela foi espalhada pelo mundo pelos próprios cristãos. Então, alguns querem dizer, não, isso vem da tradição da Babilônia. Para com isso, gente. Isso tem a ver com a tradição cristã. Tá? Então, por causa desse desconhecimento histórico, muitos, às vezes, atribuem, né, uma origem equivocada, né, à árvore de Natal. Mas, como nós a entendemos e nós a usamos como cristãos, ela vem da própria tradição cristã. Outra coisa, por exemplo, né, para você observar. Claro, né, gente, a gente não pode ignorar também, não vamos ignorar aqui, que existem coisas que não tem nada a ver também. Né? Por exemplo, você colocar gnomo em árvore de Natal, duende, não tem nada que ver com o Natal bíblico, né, com o Natal cristão. Né? E o cara coloca lá o Papai Noel numa rena, né, com renas puxando o seu trenó e tal. Realmente isso não tem nada a ver com o Natal cristão. A gente pode até dizer o seguinte, que a própria figura, né, do chamado aí Papai Noel tem uma origem antiga, lá no século III, né, para o século IV da era cristã. Um bispo, né, cristão, né, conhecido, né, como Nicolau, o bispo Nicolau, que era da Turquia, né, na verdade, ele tinha a prática de doar aos pobres, né, saquetéis com moedas, né, com dinheiro, e mais tarde esse bispo ele veio a ser canonizado, mas quando ele tinha essas práticas, não existia ainda a igreja católica ou igreja protestante, né? Era a igreja cristã, e ele tinha essa prática. Agora, obviamente, que o que nós temos hoje aí, como Papai Noel, né, que, entre aspas, foi inspirado em Nicolau, realmente foi fruto, né, da mente de pintores, de artistas que criaram essa figura, né, do gordinho, né, com os cabelos brancos, barba, roupa vermelha, e depois a Coca-Cola adotou essa figura, né, para suas campanhas, fez muito sucesso, né, e a partir de 1931, né, essa imagem foi adotada e foi espalhada pelo mundo através da Coca-Cola, e realmente ela não tem uma ligação direta, né? Essa figura que está aí, que nós vemos aí, tem uma ligação direta com o Natal cristão, né? Apesar de ter historicamente um fundo cristão por causa das práticas bondosas, né? Por essas épocas do ano, né? De final do ano, de Nicolau, aquele cristão que realizava aquelas boas obras e dava presentes, né, a pessoas menos favorecidas. Bem, agora a gente precisa também lembrar que muitos dos símbolos que são usados hoje vêm do cristianismo, além da árvore. Eu queria citar um símbolo ainda bem interessante, que é o cartão de Natal. Em 1843, um pintor, né, John Callcott Huxley, ele desenhou uma família sentada ao redor de uma mesa, bem farta e alimentando também pessoas pobres ali. E foi uma encomenda feita por Charles Dickens, aliás, inspirado, né, no conto de Charles Dickens, mas quem encomendou, né, essa obra foi Henry Cole. E esse Henry Cole, ele encomendou desse artista essa pintura porque ele não ia ter tempo, ele era diretor de um museu, ele não teria tempo de cumprimentar todos os seus amigos, ir nas casas e conseguir ou escrever alguma carta, alguma coisa para todos. Então ele teve a ideia de fazer esse cartão. E foram impressos 1000 cartões. E inclusive foi aí que ficou a célebre frase eternizada, né? Um bom Natal e um próspero ano novo. Mas foi um cristão, porque Henry Cole era um cristão. Então até o cartão começou com a tradição cristã. Agora, quando a gente olha, né, para a palavra de Deus, nós vemos que muitas coisas que são colocadas numa árvore, algumas delas realmente têm a ver com a Bíblia, e outras não, como eu já falei. Gnomo, duende, você esquece. Né? Mas, por exemplo, a estrela, né, que se coloca muitas vezes no alto da árvore, representa a própria estrela que está na Bíblia. Né? Aquela estrela que guiou, né, os magos do Oriente até o menino Jesus. Nós vemos
a presença de anjos, né, no Novo Testamento, conquanto devemos ter cuidado com essa ideia, né, de anjos, mas é igual se escreve também numa revista de quadrinhos evangélica, e se mostra ali a figura de anjos, mas nesse sentido, educativo, ilustrativo, não no sentido de adoração, obviamente. Mas os anjos estavam presentes, né, no nascimento de Jesus. Nós os vemos nesse cenário ali, né, presente. Nós vemos que o pinheiro, né, e principalmente a sempre viva, que era usada, né, na Alemanha, ela tinha as flores verdes durante todo o ano. E no caso do pinheiro, ele suportava bem o rigor do inverno. E é um símbolo, né, de que com Jesus a gente pode enfrentar todas as estações da vida, os momentos difíceis da vida também, porque as folhas permaneciam verdes, né? Os presentes estão inspirados nos magos que levaram, né, ouro, incenso e mirra, né, até Jesus quando ele nasceu e ofereceu, né, ali esses presentes. Então a prática de se dar presentes também veio daí. Obviamente, gente, que a coisa se tornou extremamente comercial, né? Eu acho que o presente principal é o presente da presença, né? A gente poder estar junto e comemorar com nossos parentes e amigos, né, irmãos em Cristo, né? Mas existe uma base, né, para a prática também dos presentes e se pendurar, né, aqueles pacotinhos de presente, ou se colocar presentes junto a árvores. E nós vemos, né, outros símbolos que estão presentes no Natal. Quando Lutero ele faz a primeira árvore, na verdade também ele quer cobrir um vácuo, porque antes, na tradição católica que ele fazia parte, se usava o presépio, né, que veio desde lá de Francisco de Assis. Mas, infelizmente, o presépio ele foi tomando uma característica, né, também de idolatria, de veneração, e nós cristãos não vemos assim. Então eu entendo o seguinte: um presépio com fins comemorativos do Natal, para contar história, para ser uma forma de ensinar as crianças a mostrar como é que aconteceu, a manjedoura ali, os bichinhos, coisa e tal. Nesse sentido, eu não vejo que seja o problema. Mas a partir do momento que se monta presépio, né, para ficar adorando ou fazendo pedidos, aí já é outra história, tá? Então, eu espero que você tenha tido esse assunto um pouco mais, né, esclarecido aí, que você possa tomar sua posição, lembrando que se você usar, né, a árvore, esses símbolos, não está fazendo nada anticristão, tá? Mas se você não se sente à vontade, fique em paz, tá? Tome sua decisão. Deus abençoe. Fala, queridão!